O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos em seus ouvidos, cuspiu com saliva e tocou na língua dele. E disse, olhando para o céu, suspirou e disse, Éfeta, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Ao surdo faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui, nesse domingo, na casa do Senhor, para abastecer a nossa vida em Deus, né? Para tornar ela uma vida fecunda, uma vinha fecunda, um homem fecundo, uma mulher fecunda em Deus. Para que a nossa vida seja cada dia mais um galardão de Deus, né? Uma riqueza de Deus. Cada dia mais Deus quer nos transformar, nos transfigurar no meio desse mundo, uma luz para iluminar os corações dos outros que estão nas trevas. Nós temos que ser uma luz colocada no meio de uma multidão de pessoas, porque a cada dia o nosso mundo vai ficando um mundo mais difícil. Por quê? Na medida do tempo, a gente começa a perceber que as pessoas vão afastando-se de Deus. Muitas pessoas. Principalmente nesse tempo de pandemia, muita gente já ia na igreja às vezes de vez em quando. Já agora aproveitou a justificativa para ficar mais longe ainda, né? E à medida que a gente vai ficando longe de Deus, as misérias do mundo vão entrando, vão tomando conta de nós. E aí a violência, a mentira, a falsidade. Cada dia mais o mundo está vivendo de uma mentira. Cada dia mais o mundo mentiroso, né? E você, muitas vezes, por não ir buscar a verdade de Deus, não colocar Deus no coração, não colocar a sua palavra, seus ensinamentos, as mentiras vão corroendo o seu coração. E aí a gente começa a achar que está todo mundo mentindo. Você pega as redes sociais, muitos jornais, muitas pessoas que se dizem, falam que são cristãos, mas vive de mentira, vive de fake news. Fake news é mentira. E se alimenta de fake news, não busca a verdade. Não vai atrás da verdade, mas vive das mentiras que são anunciadas. Esses dias eu ouvi uma pessoa que veio dizer, porque eu sou contra o Papa Francisco. E eu falei para ele, olha, sinto muito, mas eu estou ligado ao Papa. Eu só posso ser padre ligado ao Papa, ao nosso bispo. A Canção Nova tem que estar ligada ao Papa, tem que estar ligada ao bispo, porque senão nós não podemos celebrar, senão não podemos confessar, nós não podemos celebrar a Eucaristia, porque se eu não estou ligado à igreja, eu não faço parte dela. Porque o Papa tem isso. Nós tivemos mais de 1.260 papas. Teve papas terríveis na história. Mas a igreja não se vive de papa. Ele é só um profeta, é só um pastor da igreja. Hoje ele está na frente da igreja. Amanhã virá outro. Como já teve papas terríveis na história. Mas ele morreu e a igreja continuou, porque a igreja é de Jesus. Então, quando as pessoas falarem mal do Papa, você fala assim, não é o Papa o senhor da igreja. O Papa é um membro da igreja, é o pastor supremo agora. Mas ele pode morrer e vir outro. Então não importa qual Papa que está na igreja, porque a igreja é de
A igreja é de Deus, de Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Nós servimos a Deus através dele, de Cristo, em Cristo. Nós somos servos em Cristo para Deus. Não importa. Padre, posso ser um padre santo, mas eu posso morrer. Vai vir outro. Virão outros padres. Tem tantos padres santos, tem tantos padres pecadores, tem tantos bispos santos, tem tantos bispos pecadores. No meio dos apóstolos, Jesus escolheu 12. Teve os pecadores. Teve os que pecaram, estava lá do lado de Jesus pecando, do lado de Cristo. Então, homens têm problema. Não fique parado nos homens. Se Deus colocou ele na frente, ele vai servir para mostrar a verdade de Deus. Que às vezes Deus usa de pessoas pecadores para nos converter. Mostra às vezes o defeito do outro. Deus não deixa nada escondido. Os meus defeitos virão à tona, os defeitos do bispo virão à tona, porque o demônio vai tentar mostrar todos os nossos defeitos. Mostra o seu de pai, mostra o seu de mãe, mostra os dos seus filhos. O demônio mostra, escandaliza todos com os pecados. Então cada pecado, saiba que o demônio te escandaliza com ele. Mas também Deus mostra a sua santidade. Mostra os valores que você tem. Então o demônio mostra os pecados e Deus mostra a glória dele através de você. Quantas pessoas que eu vi que às vezes viveram uma vida miserável de pecado, depois se converteram e tornaram homens santos. Quantos santos que nós temos. Que eram homens pecadores e que se converteram e santificaram a sua vida no sangue redentor de Jesus. Morreram de amor por Deus. E nesta pandemia, há muitas coisas assim. As pessoas ficam, às vezes, usando o nome de Deus para falar mal de alguém. Usa Nossa Senhora, usa os símbolos cristãos, mas se o padre usa para política, usa para futebol, usa para festa, usa para tudo o nome de Deus. Então, se o padre fala de política, todo mundo fica revoltado com o padre. Mas tem cristão que usa os sinais da igreja, o nome da igreja, para falar. Nós temos que votar corretamente, escolher um bom candidato, seja da direita, da esquerda, do centro, do meio, da altura, de baixo ou de cima, não interessa. Escolha. Mas nós temos que viver bem a nossa vida de cristão, ser testemunha. Não fique vivendo das mentiras do mundo. Por isso, hoje a palavra de Deus mostra esta riqueza. Por isso, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo. Nesta pandemia, quantas pessoas deixaram de ir na igreja? Deixaram de rezar. Imagina quando chegar o tempo da perseguição. Não vai resistir, vai negar Jesus. Vai aceitar demônio na vida dela. Porque na hora que o cara colocar uma metralhadora na sua cabeça e dizer, renuncia a Jesus, eu quero ver se você vai morrer. Se agora, que não pode ir na igreja às vezes, por causa da pandemia, tem que ficar em casa, rezar às vezes, assistir uma missa pela televisão, tem a oportunidade de rezar com a família, não faz, e a hora que chegar a perseguição, vai negar Jesus. Não vai ter coragem de assumir a fé. Se um pouquinho distante, já vira uma confusão a nossa vida, a pessoa cai para o mundo, cai para todo tipo de pecado, de miséria, de devassidão, de impureza, de pornografia, de desonestidade, de briga, de raiva, só por um pouquinho de tempo que está distante, só porque não pode ir na igreja. Há lugares que eu já fui, que as pessoas passam um ano sem poder ter uma missa, e as pessoas estão lá rezando. Rezam, e dobram o joelho, e clamam o céu para mandar um sacerdote para ir lá celebrar uma missa num ano. Há pessoas que eu fui em outros países, que os cristãos se reúnem. Há uma menina amiga minha, que ela estava morando num país, que quando o país dela foi invadido, o padre teve que sair com a comunidade dele, e ela ficou, e ele deu para ela o ostensório com a hóstia.
um ostensório pequeno com a hóstia, ela enrolava no cobertor, punha dentro do guarda-roupa, e ali ela ia fazer adoração com o ostensório lá dentro do guarda-roupa, enrolado no cobertor. E ela ficou assim, anos. E ainda está fazendo. E ela está rezando para a hóstia não dissolver. Porque chega um tempo que a hóstia vai esfarelando. E ela tem que ter maior cuidado. E às vezes ela está com a Bíblia, ela tem que enfiar a Bíblia debaixo, de enrolar em cobertor. Porque se chegar alguém lá e pegar, vai matá-la, ela vai morrer. Imagina que chegar essa hora conosco, se agora, por causa de uma pandemia, nós não estamos rezando, não vamos mais à igreja, abandonamos, não rezamos em casa, não lemos a palavra de Deus, e a hora que chegar a perseguição? A hora que chegar como essa pessoa? Será que nós vamos aguentar? Será que você vai manter a sua fé? E ela não pode usar nenhum sinal cristão, nenhum sinal. E ela está lá, e ela fala assim, aí a amiga dela, que era catequista, estava dando catequese escondida, pegaram, violentaram ela, matou ela e deixou ela com 5 filhos, ela tinha 5 filhos. Morreu porque estava dando catequese. Será que a gente fala para os nossos filhos sem precisar de perseguição? Muitas mães não estão ensinando os filhos mais a rezar. Se você não ensinar enquanto é criança, depois que ficar grande, não vai entrar na cabeça. Então, se nós estamos falando de tempo difícil, cada dia mais vai ficar mais difícil. Não pense que vai melhorar, porque se não tiver cristão, nesse mundo, verdadeiro, homens de mulheres de oração, nós não vamos resistir. Por isso que a primeira leitura de hoje fala desta situação para nós hoje. O Senhor está dizendo, criai ânimo, não tenhais medo, vede o vosso Deus, Ele vem, e a recompensa de Deus, Ele vem para salvar. E nós temos que, quem vai me salvar é Deus, meu amigo. Nenhuma pessoa, nem um governador, nem um deputado, nem um senador, nem um presidente da república. Eles têm os interesses pessoais dele, e o meu interesse pessoal chama Jesus Cristo. E tem que ser o seu. Deus tem que ser o sinal. Os outros, vai passar o presidente agora, depois vem outro presidente, depois vem outro, e cada um vai vir com os interesses dele. Se nós não colocarmos o nosso interesse de cristão acima, nossa vida em Deus, acima destas coisas, nós vamos viver de miséria desse mundo. Por isso está aqui hoje a palavra de Deus falando. Então, Ele vai abrir seus olhos. Porque quando a gente não está em Deus, a gente não enxerga as coisas. A gente só enxerga os nossos interesses. Esse dia eu estava morando numa casa, e aí uma vassoura caiu. Tuf. Passou a primeira pessoa por cima da vassoura. Passou a segunda, terceira, eu estou lá sentado. A quarta, a quinta, a sexta, a 10ª. 10 pessoas passaram por cima da vassoura. Quando a gente não está em Deus, a gente não enxerga nem a vassoura que está lá para arrumar a nossa casa. A vassoura é nossa. Então, eu tive que sair lá do meu lugar, ir lá levantar a vassoura e pôr ela de pé. Porque quando você está em Deus, você enxerga todas as coisas. Quando você não está em Deus, você enxerga o seu umbigo. Só os seus interesses. Aquilo que você quer, aquilo que você quer ver. Você ouve aquilo que te interessa, o que não te interessa, não ouve. A gente vem à igreja, às vezes não ouve o que Deus fala, mas ouve o que os fake news do mundo falam. E a gente fica com raiva, briga com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, briga por causa de futebol, briga por causa de política, mas não briga contra o pecado. Por que a gente não briga com o pecado? A gente briga às vezes contra a verdade, fala mal da verdade, zomba das coisas de Deus, faz piada das coisas de Deus, escarnece, mas não briga com o pecado, né? Que seria a nossa luta verdadeira, né? Então, se a gente não coloca Deus no nosso coração, nós não deixamos. Por isso Ele está dizendo desta riqueza para mim e para você hoje. Eu vim, está dizendo, Ele vai abrir os olhos ao cego,
abrir os ouvidos do surdo, o coxo saltará, porque quando a gente não tem força, quando a gente não está em Deus, a gente perde a força de viver, força de fazer as coisas certas, força de combater o mal, de não deixar o mal morar no nosso coração. Então, ele desata a língua do mudo para que ele fale das verdades, porque às vezes a gente vê a verdade e não tem coragem de falar, porque a nossa língua está muda, está presa no céu da boca, e a gente não tem coragem de falar das coisas de Deus. A gente ouve as pessoas falar mal do outro, a gente concorda, vê as pessoas xingar, a gente concorda, vê as pessoas brigar, a gente concorda, mas a gente não fala das coisas que precisa. Meu filho, deixa de brigar, deixa de xingar, deixa de falar mal, porque Deus vai te recompensar. Deus vai te dar a graça, né? Então, quando a gente tem Deus, a gente desata a língua para falar daquilo que promove a vida, daquilo que santifica, daquilo que nos traz alegria, né? Hoje a palavra de Deus, a segunda leitura, mostra esta graça para nós, mostrando que como é importante, né, a gente não fazer acepção de pessoas. Eu me lembro um dia que eu fui, só para encerrar, eu fui convidado para uma festa de aniversário, eu morava no Rio de Janeiro, lá no Palace Copacabana. Lá tem 3 salões de festa, ouro, prata e bronze. E o dono da festa tinha arrumado os 3. E eu não tinha carro, cheguei lá no Copacabana Palace Hotel, tem um ônibus que passa, parei de ônibus lá na porta do Copacabana Palace Hotel. Desci de ônibus, né? Desci do ônibus e, lógico, eu estava com o convite do dono da festa, e aí fui entrando lá no Copacabana Palace Hotel. Aí o cara pôs a mão no meu peito. Aonde você vai? Eu falei, não, eu estou convidado para a festa, porque está todo mundo chegando de carro. Todo mundo de carro, né? Aquele carro preto, fechado, blindado. E eu desci do ônibus, né? Aí o cara pôs a mão no meu peito. Sua carteira de identidade. Aí eu arranquei a carteira de identidade. Cadê o convite? Aí o senhor pegou esse convite aonde? Eu falei, eu recebi esse convite do dono da festa. Aí fiquei lá e falou, eu vou lá verificar se o senhor realmente é a pessoa. Aí foi lá na portaria, na outra portaria, eu fiquei lá em pé lá. Aí veio um senhor todo de arrumado, veio correndo, falou para mim assim, nossa, me desculpa, viu? O senhor me perdoa, esse rapaz, porque o senhor é um convidado de honra da festa. Aí eu fui entrando assim, o rapaz ficou olhando para mim, e falou, não, que é esse pobre aí, né? Então, eu fiquei com vergonha, porque eu falei, meu Deus, né? Nunca tinha entrado no Copacabana Palace Hotel, eu fui. Aí o homem lá me levou, me direcionou, foi lá, me pegou, me levou, quase me carregou, né? Me levou lá no lugar, na mesa que eu tinha lá, e era dono do lado, dono da festa, né? Que o homem era muito rico. Aí me colocou lá, ele falou, o senhor me perdoa. Aquele rapaz falou, não, fica tranquilo, eu sou pobre mesmo, a gente não reclama dessas coisas não. Não é assim? Quando a gente está em Deus, a gente não reclama dos maus tratos, não. Já está aproveitando a festa mesmo, né? Por isso que a gente vem aqui para ter uma festa mais bonita do que a do Copacabana Palace Hotel. Porque aqui a gente se alimenta de Deus, do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e saímos daqui com a eternidade dentro de nós. Fechamos nossos olhos por um instante assim. Vamos pedir, eu não sei o que tem morado no seu coração, o que está te atormentando, te causando tristeza. Mas queremos pedir hoje a Jesus esta graça. Ele vem para nos salvar, para nos libertar. As perseguições do mundo virão bater a nossa porta, mas você saiba que você é um servidor de Deus. E Ele não vai te abandonar. Ele vai estar do seu lado. Mesmo que o mundo te persiga, como aquela mulher, mesmo que você não tenha oportunidade, às vezes, de ir à igreja para rezar, mas você pode ajoelhar no seu quarto, na sua sala, lá no seu banheiro. Deus que vê o que você faz escondido te dará recompensa. Nosso Deus é um Deus que recompensa cada ação nossa, cada momento da nossa vida. Que a gente possa ter essa graça no dia de hoje. Que encha o nosso coração dessa força, porque Ele é o nosso Salvador.